Então, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Hoje eu vou falar sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, e já vou avisar que esse vídeo é com muitos spoilers. Então, esse livro do Dom Casmurro, ele traz para nós não somente essa questão de ser um livro aberto a interpretações, mas nós conseguimos apreciar aí as particularidades da obra de Machado de Assis, né? A sua assinatura artística, de como que ele trabalhava a sua forma de escrever. Então, a forma de nos chamar à leitura, o caro leitor, cara leitora, uma forma que nos colocava dentro do livro, como se ele estivesse conversando diretamente conosco durante a sua narrativa, a ironia com que ele trata suas obras, a forma com que ele escracha fatos da sociedade de sua época, critica socialmente também a sociedade, a época que ele está falando. Então, nessa obra a gente tem também essa questão de uma sociedade burguesa que se mantém muito pelas aparências, né? A gente vai vendo aqui durante o decorrer de toda essa narrativa. Então, o que acontece? Aqui o Dom Casmurro, nessa obra, é narrada pelo Dom Casmurro, pelo personagem principal. Então, nós temos uma perspectiva somente dele, só temos uma versão de toda a história. Nós não temos o lado da Capitu. Então, Dom Casmurro, ele inicia a narrativa desse livro falando, ele já está velho e ele começa a narrar um fato de sua adolescência. E aqui no comecinho da obra, nós temos ele explicando por que Dom Casmurro, que é um apelido que foi dado a ele. O nome do personagem é Bento Santiago. Esse apelido dado a Bentinho é dado por uma pessoa que está com ele dentro de um trem lá e começa a ler um poema para ele está cansado, não dá muita bola, e o cara então resolve chamar ele de Dom Casmurro. E esse apelido pega e ele começa até a falar para os seus conhecidos, fulano me chamou de Dom Casmurro, e fica todo mundo conhecendo e chamando ele de Dom Casmurro também. E casmurro no dicionário, o significado é de uma pessoa teimosa, de uma pessoa taciturna, de uma pessoa solitária. Então são características de uma pessoa mais fechada, obstinada, que é aquela pessoa que a opinião dela que vale e ponto final. Então essas são características do Bentinho, do Bento. Então é mais um alerta aí para toda essa história aí do lado dele que a gente tá vendo. Vou falar então dos outros personagens que nós temos aqui nessa obra. Então nós temos o Bento Santiago, que é o nosso Dom Casmurro, o personagem narrador, que vai contar toda a história da obra. Nós temos Capitolina, que é a Capitu, que é o amor da vida dele. Temos a Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, Bentinho é o apelido dado ali pela mãe. Junto com a Dona Glória mora um agregado, que é o José Dias, tem o tio Cosme e tem uma prima dessa mãe dele chamada de Prima Justina. A Prima Justina, o tio Cosme e a Dona Glória são viúvos, então é apelidado ali como a Casa dos Três Viúvos também. O Escobar, que é o melhor amigo de Bentinho. Temos também o Ezequiel, que é filho de Bentinho e Capitu. Dona Fortunata, que é a mãe da Capitu. E o Pádua, que é o pai da Capitu. Tem esses personagens aí. Então, viviam na casa ali do Bentinho, né? A mãe dele era viúva. Então, vivia um agregado que era o José Dias, que ele era considerado o curador aí, tipo um médico. Depois descobriu que não era médico, era tipo um charlatão, assim, mas que nessa charlatanice dele ele conseguiu curar algumas pessoas e ficou famoso, e era reconhecido, e era respeitado, enfim. Mesmo depois de ter sido desmascarado, as pessoas respeitavam ele mesmo assim e aceitavam ele ali. E ele vivia ali na casa da Dona Glória, ali, junto com o Bentinho e com os demais. Tinha a prima Justina, que era amiga ali, confidente da Dona Glória, tinha tio Cosme, que viviam por ali. Então, o Dom Casmurro começa narrando, falando para nós que ele vai recordar aí uma lembrança da juventude dele. Então, quando ele tinha 15 anos. Então, José Dias chega até a Dona Glória, que é a mãe dele, e fala: então, o Bentinho anda muito pelos cantos com a Capitu. Capitu era vizinha do Bentinho. E eles eram amigos, então viviam juntos, brincavam e tal. Eles andam muito pelos cantos, dá uma olhada se eles vão ficar de namorico. A senhora lembra que tinha uma promessa dele ir pro seminário? A Dona Glória fez uma promessa de que o Bentinho seria padre, que ele ia pro seminário. E aí José Dias ele relembra essa proposta, essa promessa que a Dona Glória fez para que o Bentinho vá para o seminário. E ele tá escutando atrás da porta toda aquela conversa e ele começa a pensar: nossa, mas será que
eu gosto da Capitu, né? Até então eram amigos e tal, e aí ele começa a reparar também que ela dava certos sinais para ele também. Então ela tá escrevendo na parede as iniciais do nome deles, vai lá e apaga, eles trocam olhares longos e tal. E eu tenho a impressão, aí no decorrer do livro, de que o José Dias não ia muito com a cara da Capitu, porque ele descreve ela como uma pessoa que tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aí o Bentinho vai analisar os olhos de Capitu, que depois, a alguns momentos ali, eles acabam se beijando, e que aqueles olhos seriam olhos de ressaca, como a ressaca da praia, né? Ele narra assim, romanticamente, a Capitu. Então eles estão apaixonados e tal, trocam o primeiro beijo e tem essa situação toda de que ele vai pro seminário. E aí eles têm que armar um plano. Então aí a Capitu quer que ele fale com o imperador para fazer alguma coisa, para tirar aquela situação toda, né? Ela tenta arquitetar planos, enfim, não dá muito certo. E eles têm que aceitar a situação de que ele vai pro seminário. E até então eles mantêm a aparência de que nada demais acontece, que eles são somente amigos. Ele vai pro seminário e ele tá sofrendo muito no seminário. E aí ele fica sabendo na visita de José Dias, e daí assim, ele tenta trazer José Dias para ser seu aliado, com aquela situação de que ele não quer estar no seminário, mas ele não quer dar muito na cara que é por causa da captura, ele não quer alimentar ainda mais aquelas suspeitas, né? Ele também fala com a prima Justina, mas a prima Justina fica meio desconfiada, então ele acaba tendo o José Dias ali como aliado e tal, né? Querendo se desvencilhar dessa situação de ser padre. E aí José Dias começa a alimentar a ideia de você ir pra Europa, posso ir com você pra Europa, né? Então ele tinha vontade de repente de ir pra Europa e queria ir ali por meio do Bento, né? E aí, mas ele tenta desviar a situação da Capitu pra não dar muito na cara. E aí ele tá sofrendo no seminário porque tá longe da mãe, tá longe dela. E ele pergunta, assim, como quem não quer nada, meio discretamente, e a Capitu, como é que ela tá? E José Dias fala, ela tá faceira, tá feliz lá, daqui a pouco ela arranja um Peralta por lá. E aquilo enfurece muito o Bentinho, porque ele fica muito enciumado. Aí começam os primeiros traços de um relacionamento de muito ciúme que ele tem com o Capitu. Ele tem muito ciúme dela. E ele, poxa vida, eu tô sofrendo aqui no seminário e ela tá feliz. E ela tá aí dando bola para outros. E aí eles imaginam, ele chega a sonhar com uma traição. E aí quando ele vai fazer as visitas em casa, né, porque ficava um período no seminário, fazia as visitas em casa, voltava pro seminário, chega um dia lá que ele nem vai visitar a Capitu, ele nem vai ver ela aparece por lá, ela fica rondando lá dentro da casa, fala em voz alta pra ele saber que ela tá lá, e ele, tipo, não quer aparecer, não quer dar o braço a torcer, porque ele tá emburrado, porque ele tá enciumado, sendo que a coitada nem fez nada. E eu vejo que aquela situação, ainda, eu insisto em achar que, de repente, José Dias não ia com a cara dela, ela tava disfarçando. Afinal, era o plano deles. Ninguém poderia saber até então que eles se gostavam. Então, ela tinha que manter as aparências, mas de repente ela também tava sofrendo, também tava com saudades dele. Lá no seminário, ele faz um amigo, o Escobar. E o Escobar se torna, assim, super amigo dele, que sai do seminário, vai visitar o Bentinho, vai visitar a família do Bentinho, assim, são super amigos. E aí eles chegam ao ponto de que ele desabafa com o Escobar, eu não tenho vocação nenhuma para ser padre. E o Escobar fala, eu também não, eu quero trabalhar com comércio, é isso aí. E ele fala que a mãe dele, né, tinha promessa a Deus para que ele fosse padre. E aí o Escobar fala, mas escuta, vamos tentar ajudar essa situação a melhorar, ela tem que ter um padre, que ela prometeu um padre a Deus, mas não precisa ser necessariamente você. De repente ela ajuda uma outra pessoa, um órfão, e forma um padre e ela paga essa promessa, é isso aí. E dessa forma ele consegue então sair do seminário. Ele sai do seminário, ele vai se formar em direito, e o Escobar também sai do seminário, acaba se casando com Sancha, que é a melhor amiga da Capitu, e Capitu acaba casando-se com Bentinho. Tudo vai muito mais que bem, eles são muito amigos e tal. Elas são, assim, consideradas até irmãs de consideração de tanta amizade que elas têm. A Sancha e o Escobar têm uma filhinha. E o tempo vai passando e nada de Capitu e Bentinho terem um filho. Bentinho ainda tem muito ciúme de Capitu, é citado aqui algumas situações, mesmo quando eles vão ao teatro, que ela vai com os braços de fora, depois ele começa a ficar com ciúme, depois
Tem umas situações aí que ela não vai ao teatro com ele e tal. Enfim, passa o tempo até que vem esse filho tão esperado, que é o Ezequiel. E o Ezequiel começa a crescer. E o Ezequiel tem o hábito de começar a imitar as pessoas aí por graça. Imita José Dias, imita Dona Glória, imita todo mundo. Só que daí ele começa a imitar o amigo do Bentinho, o Escobar. E o Bentinho começa a notar que ele imita muito bem Escobar. E aí ele começa a notar, assim, muita semelhança. E os pés de Ezequiel são muito parecidos com Escobar. E ali ele começa a ficar com a pulga atrás da orelha e alimentar uma desconfiança de que o Ezequiel talvez não seja seu filho. Aí aquele ciúme todo, aquela paranoia, e olhar aquele menino, e achar que aquele menino parece cada vez mais com o seu melhor amigo, fazem com que ele fique muito irado contra a Capitu, se afaste dela cada vez mais. E chega um momento que ele quase envenena ela e o menino, e tenta se matar e tal. Toda uma situação, e eles chegam no ponto que eles têm que se separar. Algumas situações ali que causaram desconfianças e que podem trazer a nós leitores a mesma desconfiança de Bentinho é que tem uma situação em que Capitu não vai ao teatro. Umas situações que são passadas também que ela começa a ficar muito distante mentalmente ali, ele tá falando com ela não tá nem prestando muita atenção no que ele tá falando, tá olhando pro mar, ele fala que tá ciúme porque ela tá olhando pro mar. E que ela fala que ela tinha economizado umas moedas lá e que o Escobar tinha aparecido lá um dia e tinha ajudado ela lá com o dinheiro e tal. E começam algumas desconfianças acerca disso daí. Um outro fato também que ele começa a notar é que a mãe dele tratava ela bem e tratava a Capitu bem, gostava da Capitu, tinha sempre Capitu junto dela. Eles casaram, ela continuava tratando ela bem. E de repente ela começou a tratar a Capitu mal, começou a não gostar mais de Capitu, então isso também ajudou a alimentar as suspeitas do Dom Casmurro. E ela ainda tentou responder a ele que não, que era coisa de sogra mesmo, essas implicânciazinhas, que não era pra ele levar mal. Nós temos também a passagem do casamento, quando eles recém casaram, que ela quer sair à rua, ele fala, nossa, mas você já tá cansada de mim, e na verdade ela quer exibir à sociedade que ela tá casada, que ela tá com porte de casada, que ela tá com ele, né? E ele já com aquele ciúme doido, você não quer ficar comigo, e vão ficar junto, e por que quer sair, né? Então sempre muito enciumado, sempre muito enlouquecido de ciúme da Capitu. E dessa aparência do menino, cada vez mais parecendo com esse melhor amigo. Aí um dia lá, os amigos se reúnem que eles tinham, o Escobar tinha uma surpresa pro Bentinho. E aí a Sancha, que é a mulher dele, vai conversar com o Casmurro ali e falar que a surpresa é que a gente vai viajar todo mundo junto e tal. E ela meio que dá uma olhada diferente pra Bentinho, meio que tá se jogando ali em verde, ou ele viu que ela tava dando bola pra ele. Ficou meio assim no começo, depois sentiu culpa de estar olhando também da mesma forma pro amigo e depois ficou pensando na Capitu com o Escobar, da mesma maneira. Esse melhor amigo, o Escobar, acaba morrendo afogado um dia lá. E aí, na situação toda do velório, de consolar a Sancha e tudo aquilo ali que tá passando, ele começa a observar o jeito que a Capitu tá reagindo ao velório. Ela tá consolando a melhor amiga, daí ele vê que ela se perde em olhares ali, em devaneios, naqueles olhares dela lá, e que aqueles olhos de ressaca que um dia eles viram pra ele, ele começou a ver que ela tava olhando pro defunto da mesma forma. Ele fica totalmente louco, né? E aí no momento que ele tenta se matar lá, se envenenar, e aí chega o menino aos pés dele, porque o menino adora ele até tenta oferecer aquele café envenenado pro menino, daí ele se arrepende na hora e abraça o menino e fala pro menino, você não é meu filho. E ela chega ali porque vai levar o menino à missa. E eles começam a discutir. E ele fala, né, que ele não é filho. Isso mesmo que você escutou, ele não é meu filho. E fala do Escobar. E ela fala, nossa, nem os mortos passam desapercebido pelo teu ciúme doentio, né? Até dos mortos você tem ciúme. E ela vai à missa, demora mais do que o normal. E quando ela chega, enfim, eles decidem que o melhor é se separarem mesmo. Então eles vão fazer uma viagem à Europa para manter as aparências diante da sociedade de que tá tudo bem. Então ele vai com ela até a Europa, lá ela fica com o filho, ele volta e ele passa um período ali sozinho e de vez em quando ele vai lá
para fazer de conta perante a sociedade de que tá tudo bem, que eles estão se visitando, que ele sabe dela, que ele traz notícias dela, mas na verdade ele nunca mais foi ver ela, nem o filho. E ele passa uma vida taciturna, uma vida que ele vai ficando carrancudo, que ele torna-se casmurro, que ele torna-se mais teimoso, mais difícil, tem aí umas amizades, umas amigas coloridas por aí, e a vida é essa. E ele vai passando essa vida amargurado, pensando que ela é a pessoa que ele sempre amou. E aí, então, tem esse retorno do filho. O filho volta já adulto, a mãe havia morrido, e Capitu mandava cartas para ele. Mandava cartas, e o filho relata que ela sempre falou muito bem do pai enquanto eles estavam lá, e ele tem ainda muito amor por esse pai, e ele tem ódio por aquele menino, ele continua vendo o melhor amigo, ainda mais agora que ele tá adulto, ele vê inteiramente Escobar do menino, então ele tem muita raiva. E aí ele tenta incentivar o menino a viajar, fazer expedições lá em Jerusalém, enfim, incentiva ele para ficar longe, e o menino morre em outro lugar também. Então termina de uma forma trágica, de uma certa melancolia, a forma que termina tudo isso, né? Porque poderiam ter tido uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida familiar legal, mas e toda essa desconfiança aí que a gente fica, foi, não foi, aconteceu, não aconteceu. Porque daí ele alimenta de que algumas situações ficaram esquisitas. Então, se a Sancha deu bola pra ele, de repente Capitu também deu bola pro Escobar. De repente, aquele dia que ela falou que as moedas lá as moedas que ela economizou e o Escobar foi lá ajudar ela com contabilidade, sei lá se de repente aconteceu alguma coisa. Outra coisa, é o único menino que eles têm, o único filho que eles têm. Será que de repente aconteceu alguma coisa porque Capitu queria dar um filho ao Casmurro e teve um caso lá com o Escobar? Ou foi realmente coisa da cabeça dele e aquele filho era dele mesmo? Ele era tão enciumado, tão doido, e que era coisa da cabeça dele. Tem essa situação da semelhança do Ezequiel com o Escobar, tem uma passagem aqui que fala, se não me engano, se eu não estou enganada, é da mãe da Sasha, que o pai dela mostra pro Bentinho, que eles, enfim, o Bentinho, né, saiu do seminário, tudo aquela situação, e queriam que ele fosse na casa passear, ele vai até a casa da Sasha, e o pai dela fala assim, olha, essa aqui é o retrato da mãe da Sasha, veja como ela parece com a Capitu, como é que pode, né, às vezes acontece na vida essas coincidências aí que a gente não sabe explicar. Então, será que realmente o menino parecia com o Escobar? Ou ele ficou tão cismado que ele achava que o menino parecia com ele? E o menino, por imitar os gestos e ser bom em matemática, assim como Escobar, em tudo isso fazia ele inculcar que era filho do Escobar. E se não era? E se realmente era dele? Ele passou uma vida ali sofrendo, causando sofrimento, e ninguém foi feliz, né? Nem ele, nem Capitu, nem o filho. Outro fato que nós temos aqui na obra é citações sobre essa obra de Shakespeare, que trata de uma situação bem parecida com essa do Dom Casmurro, de um ciúme, o cara tomado pelo ciúme que vai lá e mata a sua amada, a Desdémona. E aí, de repente, será que não foi isso que aconteceu? Será que ele não sacrificou todo o casamento, toda a situação por tudo o que eles passaram por um ciúme doentio, por uma coisa da cabeça dele? Nós temos somente o lado dele, na narração dele. Então, nós não sabemos o lado da Capitu, o que foi que aconteceu, né? Ela era muito apaixonada por ele, como ele era por ela. Ela passou os últimos anos mandando ainda cartas para ele. E aí a obra termina dessa maneira e a gente fica aí pensando, tentando elaborar teorias, se foi, se não foi, e acaba dessa maneira sem uma resolução definitiva se ela traiu ou não o Bentinho. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Curtem, compartilhem, se inscrevam aqui no meu canal. Procurem ler esse livro também e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra, quais conclusões que vocês tiram de tudo isso, de que lado que vocês estão nessa situação toda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!